Ouvir música é um hábito constante em nossa vida. Em nosso dia a dia, estamos sempre ouvindo alguma música, seja para melhorar o nosso dia, para desenvolver melhor as nossas atividades, para relaxar na hora de dormir. Em vários momentos do nosso dia, a música está presente. Para isso, basta irmos à playlist do nosso celular ou recorrer a algum aplicativo de música e em alguns instantes já estamos conectados com a música e viajando na sua melodia. Não é assim? Bem prático, né? Tudo ao alcance das nossas mãos. Mas nem sempre foi assim. Esse hábito tão gostoso que temos de ouvir música antigamente exigia principalmente paciência, pois o acesso era bastante limitado. Oi gente, tudo bem com vocês? Que legal ter vocês por aqui. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Eliel Vicente e no vídeo de hoje quero convidar vocês para fazerem juntos comigo uma viagem musical, pois estarei aqui falando sobre a evolução na forma de ouvir música. Ao longo dos anos, a evolução tecnológica foi chegando no mundo da música e isso trouxe transformações na forma como a gente ouvia as músicas em cada época. Espero muito que vocês gostem e sejam todos muito bem-vindos. Hoje em dia, em poucos instantes temos acesso a várias opções de música, coleções completas de determinados artistas que até dificulta na hora de escolher devido à quantidade de opção. Mas nem sempre foi assim. Antigamente tínhamos uma dificuldade muito grande para ouvir música e por isso que eu achei interessante passar um pouco para vocês de como eram essas dificuldades. A primeira maneira que eu vivenciei de ouvir música foi através das rádios. Naquela época, as rádios AM era quem fazia o maior sucesso dentro das nossas residências. Famílias inteiras se reuniam ao pé do rádio para ouvir o noticiário do dia a dia, ouvir radionovela. Sim, exatamente, as novelas antigamente não eram assistidas, eram ouvidas através das rádios. Nessa época, existiam os programas de rádio onde havia uma participação popular. A gente escrevia uma carta para a rádio pedindo para ouvir uma música e oferecendo essa música para alguém. E aí, depois da carta enviada, a gente ficava vários dias na expectativa para saber o dia que a nossa carta ia ser lida. Então isso trazia uma emoção, uma expectativa e prendia a atenção do público. Então essa era uma das maneiras mais remotas que a gente tinha de ouvir música naquela época. Os programas tinham bastante fala do locutor e de vez em quando tocava algumas músicas a pedido dos ouvintes. Com o passar do tempo, passamos a ouvir música através dos long plays, que eram os LPs, popularmente conhecidos como discos. Os discos eram colocados para tocar nas vitrolas, ou nas radiolas como também eram conhecidos, e eles tinham geralmente apenas 12 músicas, 6 de um lado e 6 do outro. Então, colocava-se o disco para tocar, terminando aquele lado, tocando as primeiras 6 músicas, então a gente ia lá no aparelho, virava o disco e tocava então as 6 músicas do outro lado. Nessa época, os discos eram um charme e era uma ostentação colocá-los debaixo do braço e ir para a casa de algum colega para ouvir esses discos. Até porque eles eram caros e a gente não tinha como comprar todos os discos que a gente gostava. Então a gente emprestava, ia para a casa de alguém ouvir, tomava discos emprestados e assim a gente ia se virando para ter acesso às músicas que a gente queria ouvir. Com o passar do tempo, as coisas continuaram evoluindo e a gente passou a ouvir música através de fitas cassete. Eu até hoje ainda tenho algumas, inclusive, essa daqui é uma delas. E foi dessa maneira que a gente passou a ouvir música de maneira mais acessível, porque essas fitas elas eram bem mais em conta e a gente tinha mais facilidade para ter acesso a elas. E a vantagem dessas fitas em relação aos LPs, em relação aos discos, é que elas vinham também, geralmente, com 12 músicas gravadas, mas a gente tinha a possibilidade de regravar essas fitas, ou seja, apagar as músicas que vinham nelas e gravar outras no lugar. Para isso, a gente ficava na expectativa nos programas de rádios, que agora já eram rádios FM, tocavam mais músicas do que falavam, e a gente ficava na expectativa, ao pé do rádio, esperando o início de cada música para que pudesse gravar uma nova música dentro dessas fitas.
O chato era quando o locutor, no início das músicas, ainda estava falando, às vezes falando o nome da música, oferecendo para alguém, e aí saía também nas gravações dessas fitas. Ou então no final da música também, antes de terminar, ele já começava a falar, e aí a gente interrompia a gravação para evitar que saísse a fala dos locutores. Essas fitas, elas também tinham dois lados, a gente tinha que ouvir um lado todinho, depois abria o aparelho, virava a fita e começava a tocar o lado B. Ela tinha a opção de adiantar a música no aparelho, só que quando adiantava a gente não sabia a hora certa de quando estaria começando a próxima música. Ela estava ali rodando, rebobinando, a gente parava de rebobinar e a música voltava em qualquer lugar, dificilmente voltava no início da próxima música. Aí a gente tinha duas opções, uma era rebobinar no aparelho e a outra era rebobinar com uma caneta. A gente pegava a caneta, colocava no centro, em um lado da fita e começava a girar para adiantar a música. Para girar com mais frequência, a gente fazia esse movimento. Pronto, aí quando a gente achava que estava no ponto mais ou menos da música que a gente queria, a gente parava, colocava a fita novamente no aparelho e colocava para tocar a música do ponto que estava a fita rebobinada. Eu cheguei a ter mais de 500 fitas dessa e não tive mais porque naquela época a gente tinha o costume de emprestar as fitas e por diversas vezes essas fitas não voltavam. Foram várias vezes que eu emprestei e jamais recebi de volta. Então, para mim, a era dos discos durou dos meados dos anos 80 até os meados dos anos 90 e a partir de 1994 começamos a ouvir músicas através das fitas, até 1997. Em 1997 começou então a se popularizar o acesso às músicas através de CDs. Os CDs foram uma grande evolução da música na época porque eles tinham bastante qualidade e eliminava todas as dificuldades que a gente tinha com discos anteriormente e depois com as fitas também. Porque, além de eles terem bastante qualidade, a gente tinha a opção de mudar de música, mudar de faixa simplesmente com um toque, repetir a música quantas vezes quisesse, sem precisar estar rebobinando como era no caso das fitas. Como desvantagem tinha o fato de que a gente não tinha como regravar músicas em cima deles. Outro problema também dos CDs era o preço, que eles eram bastante caros. Para se ter uma ideia, meus primeiros CDs eu comprei por R$20 na época, sendo que o salário mínimo custava R$124. Ou seja, com um salário mínimo eu comprava mais ou menos apenas 6 CDs. Era muito caro o preço que a gente pagava para ter acesso a essa tecnologia. Um preço bem salgado mesmo. Os CDs trouxe também uma grande evolução até para as fitas ainda. Na época, quando o CD começou a se popularizar, ficou uma disputa intensa ali entre CD e fitas, porque os CDs eram muito caros e as fitas com preços bastante populares. Então, o que a gente fazia? Existiam na época as casas que vendiam CDs, a gente ia lá, eles tinham fitas virgens e a gente solicitava, né, que copiasse o CD para essas fitas, e isso em um alto padrão de qualidade. Nessa época eu era bastante viciado no consumo dessas fitas e eu passava dias inteiros gravando fitas do meu gosto com as músicas que eu queria nessas fitas, porque a qualidade era realmente superior. Com o passar do tempo, os CDs passaram a se popularizar porque as lojas que vendiam CD e a pirataria que existe ainda hoje começaram a disponibilizar CDs pirata com preços bem mais acessíveis. Os produtos, claro que não tinham a mesma qualidade que um original, mas em matéria de som tinham uma boa qualidade e valia a pena porque o preço era bem acessível. A gente deixou de comprar CDs de R$20 original para comprar por R$2, R$3. Isso sim fazia muita diferença e a gente passou a recorrer aos produtos piratas. O importante era completar a coleção do nosso artista preferido.
Com o passar do tempo, a gente passou a ter mais acesso. Essas casas que vendiam CDs passaram a disponibilizar a opção de gravar em CDs com as músicas que a gente queria. Então a gente ia lá, escolhia a música que a gente queria e eles gravavam em um CD virgem somente as músicas que a gente estava solicitando e pagando para isso. E o cúmulo do absurdo que eu cheguei a fazer para ter acesso a músicas naquela época foi pagar R$ 50 em um CD, que na época chamava MP3, para gravar somente com as músicas que eu quis. Foram aproximadamente 200 músicas que eu escolhi, a dedo como se diz, somente com as músicas da minha preferência. Paguei caro, mas fiquei super satisfeito. Afinal, eu tinha um MP3 que somente eu é quem tinha, com o meu gosto musical. Sempre gostei muito de ouvir música, principalmente música sertaneja. Sempre gostei de todos os ritmos, qualquer ritmo que fale de amor, eu sempre gostei de ouvir, mas o meu forte mesmo, o ritmo que eu gosto mesmo é sertanejo. E com isso, como eu ouvia bastante música, nessa época eu havia parado de estudar e nesse período eu ocupei a minha mente, o meu HD, somente com músicas. E infelizmente eu tenho hoje mais de 10.000 decoradas, dessa época que eu ouvia música com bem mais frequência, e eu tinha muita facilidade para decorar. Então eu acabei decorando mais de 10.000 músicas na minha mente, uma coisa que com certeza não me serve de nada, mas que acabou ficando registrado em minha memória. Qualquer pessoa que me desafiar apresentando qualquer música daquela época, eu consigo dizer o ano da música, quem é o cantor, qual é o lado da fita ou do disco que essa música ficava e sei, logicamente, cantar do início ao fim. Então, realmente, foi preenchido a minha memória com essas lembranças musicais. Resumindo tudo isso, todas as duplas de sucesso da época, eu tenho a coleção completa. Essas coleções que eram em fitas, eu passei para CDs e hoje passei para pendrive, e eu sempre tive a coleção completa de todos os cantores que eu gostava na época, como Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, Gian e Giovanni, Amado Batista, Rick Renner, enfim, uma infinidade de duplas que eu curtia na época e tenho até hoje coleções completas desses cantores. Além das duplas sertanejas, eu também curtia Mastros com Leite, Cavalo de Pau, Forró Maior, Mel com Terra, bandas de forró que faziam sucesso nos anos 90. Então, a era dos DVDs durou de 1997 até 2004, quando chegaram os DVDs. Os DVDs trouxeram uma revolução enorme no mundo musical, porque além de trazer um som com qualidade que os CDs também já tinham, trouxe também uma imagem de qualidade. A partir dos DVDs a gente passou a ter a oportunidade de conhecer cantores e bandas que a gente era fã e via apenas por foto. O DVD trouxe essa possibilidade de a gente ter na prática um show do nosso artista preferido dentro da nossa casa. Os DVDs originais também eram super caros, mas em pouco tempo se popularizou, porque a pirataria que já existia das fitas e depois dos CDs rapidamente passou também para os DVDs e a gente passou a ter acesso em um curto espaço de tempo. Quando se popularizou os DVDs, as bandas que faziam sucesso, as mais vendidas do momento, eram Calcinha Preta, Banda Calypso e Companhia do Calypso. Essas três bandas dominaram o início da era dos DVDs. Toda casa que você chegasse ou todo bar que você fosse, algum lugar, estaria sempre tocando algum desses DVDs. E, logicamente, assim como eu tive coleções de LP, coleções de fita, coleções de CD, eu também tive a minha coleção de DVDs. Fato comum em todas as residências que a gente chegasse na época. O período forte de uso intenso dos DVDs durou basicamente de 2004 até 2009, 2010 e de lá para cá então houve novamente uma evolução no mundo da música e o acesso começou a se dar por outros meios. E hoje a gente, para acessar as músicas, a gente usa realmente o nosso celular através de playlists e de aplicativos de música. Afinal, com a popularização da internet, nós temos acesso a todos os conteúdos musicais que a gente quer, bastando para isso ter acesso à internet. E o melhor, de graça. O que tirou um pouco da magia musical. Eu mesmo, particularmente falando, quando eu tinha maior dificuldade para ter acesso
a uma música, ao trabalho de um artista que eu era fã, eu dava bem mais valor. Hoje, como eu tenho acesso a tudo, tenho como baixar qualquer coleção do meu artista preferido a hora que eu quiser, isso acabou desvalorizando, diminuindo a importância que eu dou a essas músicas. Mas com certeza foi uma trajetória muito boa e a música continua e continuará fazendo parte do meu dia a dia. E o vídeo de hoje foi esse. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram comigo até aqui. Você que já é inscrito, muito obrigado. Você que não é inscrito, aproveita, não saia desse vídeo sem fazer a sua inscrição. Ativar o sininho das notificações para estar sendo notificado dos próximos conteúdos que eu estarei postando. E não esqueçam, não saiam do vídeo sem deixar aquela curtida para contribuir com o crescimento do meu canal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!